Olá, eu sou Tirza Reis do Vencer Mulher, da Homero Reis e Consultores, e hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória e o que me move a estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga e coach há mais de 15 anos e nesse processo tenho descoberto muitas pessoas muito bonitas, com muitas levezas, com muitas dores, com muitos desejos. E um desses grandes desejos é ser feliz, se descobrir na vida, ter sucesso. E hoje, nessa palestra, nós vamos conversar um pouquinho em como nós podemos ampliar a nossa visão para chegar cada vez mais perto daquilo que a gente deseja. Oi, gente. Queria começar refletindo com vocês sobre isso aqui. Uma folha branca de papel. Vocês já viram alguma vez essa folha branca, uma folha branca, se questionar ou reclamar da vida por não ser um celofane, por não ser um papel crepom, por não ter a possibilidade de ser um celofane e a luz passar através dele e iluminar os grandes palcos? Você já viu alguma vez um papel branco se questionar sobre isso? Pois é. Nós, muitas vezes na vida, somos um papel branco. Mas a gente fica a se questionar por que a gente não é aquilo que o outro é. Por que a gente não faz aquilo que o outro faz? Ah, mas para ele é diferente, ou para ela é diferente. Ó, ela já nasceu com a vida ganha, ela já nasceu com tudo pronto, eu... Então, nós olhamos para a vida das outras pessoas muitas vezes, as que estão perto, ou aquelas que a gente valoriza ou se inspira. A gente olha para a vida dessas pessoas, é como diz o ditado, né? A gente olha para o palco, para as pessoas no palco. E nós, injustamente, comparamos a nossa vida com a vida dessas pessoas. Elas no palco e nós, na nossa vida, tendo acesso ao nosso próprio bastidor, às nossas próprias dúvidas. E a gente compara os nossos bastidores e a nossa luta com o palco da outra pessoa. A gente julga que o outro é celofane e por isso melhor do que nós, que somos papel branco. O que eu vou fazer com papel branco? Para que ele vai servir? E uma das grandes coisas importantes quando a gente está falando desse aspecto de ampliar a nossa visão, que é o objeto do nosso encontro de hoje, é sermos capazes de nos reconhecer quem somos. Quem é você? O que te move? Isso é um objeto fundamental da nossa reflexão como pessoas. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para isso e a saber quem nós somos, nós temos uma potencialidade muito maior de estarmos no mundo. Isso é muito importante porque a gente precisa olhar para a nossa vida hoje e pensar assim: quais são os resultados que nós temos obtido na vida hoje? Tudo na nossa vida hoje é resultado. Então, olhe para os seus resultados. Quais são os resultados que você tem tido na sua vida hoje? Nas suas relações afetivas, nos seus amores, entre os seus amigos, entre a sua família, no seu trabalho. Quais são os resultados que você tem tido hoje? Você se alegra do que você tem hoje? Você se entristece? Você acha que é pouco? Você acha que é muito? Como é que você lida com os resultados que você tem hoje? Isso é muito importante porque pensar na vida como resultado é ser capaz de perceber que esses resultados foram gerados e promovidos por você, por escolhas que você fez, por ações com as quais você se comprometeu. Então, tudo que você tem hoje é resultado das suas ações. E é resultado das suas ações a partir do observador que você é. Como você olha para o mundo, direciona a maneira como você se comporta nele, direciona as atitudes que você tem. E esse olhar que a gente tem, ele é condicionado pelos nossos valores, pela nossa cosmovisão e pela nossa história. Então, olha que frase importante essa que eu vou mostrar para vocês agora. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, nessa hora,
a gente começa a pensar assim: como que eu posso olhar para a minha vida e aprender da minha história? Muitas vezes a gente acha que ampliar a nossa visão e ter sucesso é se comparar. Como o exemplo simples que eu dei para vocês da folha, né? É eu comparar uma folha de papel branco com uma folha de celofane. Seria justo isso? Seria adequado fazer uma comparação como essa? Parece até bobo, né? Como que eu comparo uma folha de papel branco com celofane? É incomparável, servem para objetivos diferentes, têm propósitos diferentes, mas é muitas vezes isso que a gente faz na nossa vida. A gente pega a nossa vida e compara com a vida de outra pessoa para julgar o nosso merecimento, para julgar a nossa competência, para julgar o nosso valor. Por que a gente faz isso com a gente? Sendo que o objetivo é que você seja capaz de ser cada vez mais aquilo que você é. Nesse sentido, olhar para a nossa história e para o nosso passado é fundamental, porque a gente tem a chance de aprender com ele, de aprender com as escolhas que a gente fez ao longo do caminho e, a partir desse aprendizado, reconhecer quem eu sou, do que eu sou feito, o que me trouxe até aqui. E a partir do momento que eu sou capaz de reconhecer e honrar essa história, a partir do momento que eu sou capaz de me reconhecer como papel branco, agora sim eu tenho a chance de escolher o que eu quero fazer com isso. De escolher no que eu quero me tornar ou para que propósito eu quero servir. E nesse processo, a gente começa a descobrir, gente, que tem uma aprendizagem muito grande que a gente pode fazer quando a gente faz esse mergulho de olhar para a nossa história e de honrar quem somos. E esse mergulho nós vamos chamar de aprendizagem transformacional, como está mostrando aqui nessa imagem para vocês agora. Essa aprendizagem transformacional tem a ver com eu olhar para os resultados que eu tenho na vida e, a partir desses resultados, fazer um mergulho profundo em mim e na minha coerência, que é assim, ó, o que daquilo que eu digo, que eu faço, que eu digo fazer, verdadeiramente se transforma em ação na minha vida. O quanto eu verdadeiramente estou comprometida com aquilo que eu digo, a ponto de tornar isso resultado na minha vida. Essa avaliação é tão importante porque a partir dos meus resultados eu tenho a chance de avaliar quem eu sou. E aí eu começo a perceber que a minha forma de ser condiciona a minha existência no mundo. Se eu sou papel branco, eu não tenho como virar celofane. Mas a partir do momento que eu me reconheço papel branco, eu posso fazer o que eu quiser com este papel. Mas aí você vai me dizer assim, mas Xirza, eu não sou papel branco, às vezes eu sou, mas olha só o que a vida fez comigo. A vida me amassou tanto, eu sou tão sofrida, tem tantas coisas duras que aconteceram na minha vida, olha o que eu me tornei. E aí muitas vezes eu vou olhar para esse papel e eu vou te perguntar para que ele serve. E a maior parte das pessoas vai me dizer, ele serve para o lixo. E é muitas vezes assim que a gente está olhando para a nossa vida. A gente está olhando para a nossa história e pensando, olha o que a vida fez comigo. Olha a história que eu tenho para contar, ela não serve para nada. Ela só serve para o lixo. E o que eu vou querer fazer é jogá-la fora. E o meu convite para você é, vamos olhar para isso aqui. Como é que a gente pode olhar para isso e ressignificá-lo? Será que a única coisa que ele serve é lixo? Ou será que a gente pode olhar para cá e ainda continuar reconhecendo o mesmo papel branco? Ampliar a nossa visão é pegar esse papelzinho desse jeitinho que ele tá e pensar, como é que de repente a gente pode abrir? E às vezes mexer nele dói, não é uma tarefa simples. Às vezes dói, mas às vezes dá muita alegria de se perceber novo de novo. Às vezes o nosso convite na vida, aprender com a nossa vida, é ser capaz de
abrir esse papel, de dar a ele outras possibilidades e de perceber que mesmo amassadinho, ele ainda é um papel branco. E eu posso passá-lo, e essas marcas nele são importantíssimas, porque eles me contam a história de uma vida vivida. Ele conta uma história de uma vida que aconteceu, de uma vida plena. E aí você pode me perguntar, mas e se for rasgado? Ainda assim, é uma vida que foi contada. E eu posso colar, eu posso passar durex, eu posso deixá-lo rasgadinho, se eu assim preferir. Mas o que eu preciso para fazer tudo isso que eu estou fazendo com vocês, gente? Eu preciso reconhecer que isso sou eu. Ampliar a nossa visão, muito diferente do que muitas pessoas pensam, não é olhar para fora. Não é olhar para fora e pensar qual é o modelo de sucesso que eu quero me ancorar. Ah, eu quero seguir o caminho daquela pessoa. Eu deveria ser como Beltrano. Não. Eu posso ter essas pessoas como estímulo de pensar assim, nossa, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Mas para que eu consiga, seja lá o que for que você deseja conseguir, o caminho é quanto mais eu conheço de mim e me aprofundo em quem eu sou. Olhar para dentro é perceber que em cada um de nós há uma imagem daquilo que deveria ser. E enquanto não realiza, não encontra sua paz. É olharmos para dentro, porque quando a gente olha para dentro, a gente começa a descobrir o que me move na vida, o que faz sentido para mim, o que me dignifica, o que me deixa alegre, o que é coerente na minha vida. É para esse lugar que a gente precisa olhar. Quando eu estou me projetando em desejo de ser celofane, é eu começar a perceber o que significa ser papel branco e quais são as possibilidades que ser papel branco me oferece. Como eu posso, a partir disso aqui, contar a minha história para vocês. Porque na hora que a gente consegue fazer isso, gente, a gente amplia muito a nossa visão. Porque agora, me reconhecendo o papel branco, eu posso me tornar aquilo que eu quiser. Eu posso virar avião, eu posso virar barco, eu posso virar tela para que alguém pinte, eu posso virar tela para eu me pintar, eu posso virar papel para que alguém, para que eu mesma escreva a minha história nele. E eu posso escolher até que caneta que eu quero usar. Mas para isso, eu preciso me dar a chance de reconhecer a minha história. E reconhecer a minha história, muitas vezes, é lidar com aquilo que a gente não quer em nós. Com aquilo que a gente diz que a gente quer mudar. Eu não gosto disso em mim. Muitas pessoas chegam em mim para o processo de coaching ou para o processo terapêutico dizendo isso. Tirza, tira de mim o medo, eu não quero mais o medo, eu sou muito ansiosa, eu quero tirar isso de mim. As pessoas querem tirar coisas da sua vida, né? E normalmente aquilo que eu não gosto em mim é aquilo que eu quero abrir mão. Só que olha que interessante, para que a gente possa inclusive pensar na possibilidade de tirar isso da sua vida, você precisa perceber que isso é seu, que isso também te constitui. Nós não somos feitos só de luz. Toda luz traz em si a sua sombra. Nós somos completos, nós somos plenos, e na nossa completude, ela também traz coisas que a gente não acha tão gostoso de ter, coisas que a gente recrimina. E para que nós sejamos capazes de transformar isso, a gente precisa dar luz a isso. A gente precisa reconhecer isso em nós. Esse é o primeiro passo. Então eu preciso olhar para a minha história e reconhecer que, independente do que aconteceu nela, essa é a minha história e ela me traz até aqui. Na hora que eu faço isso, eu posso escolher agora. Eu posso dizer, muito obrigado, história,
você serviu um bom papel, você cumpriu um papel importantíssimo na minha vida e agora eu quero me lançar na vida de uma forma nova, que eu ainda não sei qual é, mas que eu estou disposta a descobrir. Mas para isso eu preciso reconhecer esse passado, para que eu possa viver esse futuro em plenitude. Eu preciso me reconhecer papel branco, para que eu possa escolher que desfecho eu quero dar para ele. Se ele vai de repente virar uma flor, ou um barquinho a velejar, ou um avião para voar, mas eu preciso me reconhecer nele e por ele. E esse é o mergulho que a gente vai fazer. Então, quanto mais eu mergulhar em mim, entendendo o que eu penso, o que me move a pensar o que eu penso, o que eu sinto e o que está em jogo quando eu sinto o que eu sinto, e o que eu quero, que é o propósito mais profundo da nossa vida. O que eu quero, como eu quero estar no mundo. Aí sim, eu estou ampliando a minha visão. Ampliar a visão, gente, é fazer esse mergulho para dentro, para olhar o que me significa, o que vale a pena na minha vida, o que eu vou sentir quando eu chegar nesse sucesso que eu almejo, o que eu vou sentir quando eu tiver essa felicidade plena. O objetivo é como é que eu posso traduzir isso na minha vida, para fazer isso chegar aonde eu quero chegar. Para isso a gente precisa da inteligência relacional. Inteligência relacional é essa capacidade que eu tenho de olhar para o celofane e não mais invejá-lo, mas perceber a beleza que há nele, mas também reconhecer a beleza que há em mim e todo o potencial que há em mim quando eu vejo que eu sou papel branco e ver que há muita potencialidade aqui para eu me tornar o que eu quiser, mas eu preciso reconhecer que isso está em mim. Então, é reconhecer o que é do outro e o que é meu e como que a gente pode conviver a partir da nossa luz, da nossa potencialidade, daquilo que somos e como que podemos ser complementares. Mas para a gente fazer esse caminho, tem um desafio, porque tem muitos medos e muitas crenças limitantes que nos impedem de ampliar a nossa visão. E ao nos impedir de ampliar a nossa visão, nos impedem de transformar o nosso mundo. Mas sobre esses medos e sobre essas crenças limitantes, eu quero conversar com vocês no nosso webinário, para a gente pensar como que a gente lida com esses medos, do que a gente está falando quando a gente está falando deles, e como que a gente lida com essas crenças limitantes, para escutá-los, porque quando a gente estiver ampliando a nossa visão, olhando para dentro, a gente vai encontrar com esses medos, a gente vai encontrar com as vozes dessas crenças limitantes em nós. E como é que a gente lida com isso? A gente se paralisa e se fecha ou a gente olha para eles e mergulha? É sobre esse movimento que eu quero conversar com vocês no nosso webinário, no nosso próximo encontro. Então vem para a gente aprender a lidar com isso e para a gente poder desfrutar de toda a potencialidade que há em nós quando a gente se reconhece ser quem somos. Um grande beijo e eu espero você no nosso webinário para a gente continuar essa conversa.